Pode tomar seu assento, glória a Deus. Tivemos um evento aqui abençoado ontem, né? Glória a Deus por isso. Culto aí de jovem maravilhoso. E a Maria estava falando comigo, né, sobre os temas, né, relacionados ao Espírito Santo, que é muito importante a gente entender que sem ele realmente nós não podemos fazer nada, porque ele ficou aqui, né, no lugar do Senhor Jesus para nos abençoar. Amém? E é uma realidade, né? Glória a Deus. Amém. Irmãos, nós estamos fazendo todo domingo, às vezes a gente dá uma pulada sobre o estudo sobre Apocalipse. Isso é muito importante, porque nós precisamos completar esse estudo e saber realmente o que está acontecendo na Terra e o que vai acontecer. E qual é a nossa posição diante disso tudo, né? E nós sempre falamos aqui, a palavra de Deus ela repete o que a palavra fala, claro, é que o livro de Apocalipse, né, no original, significa revelação. Se é revelação, é porque não é para ter nada escondido, né? E é para revelar a quem? A igreja do Senhor, o seu servo. A Bíblia é bem clara, o Senhor Jesus fala que ele enviou um anjo para revelar a João, para João revelar aos seus servos tudo aquilo que estava acontecendo e que iria acontecer ainda na terra até o final dos tempos, até a chegada do reino dos céus por completo, de maneira física. Então, o livro de Apocalipse, apesar de ter muitos símbolos, mas a Bíblia mostra com clareza que os sábios entenderão. Quem são os sábios? A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus aí? Então você vai saber o que está escrito. Amém? Porque o Espírito Santo traz isso para a nossa vida, é muito importante. Então nós precisamos realmente ter essa visão, né? Amém? E está chegando aí, nós temos aí agora o Congresso de Mulheres, não é isso? Temos o Congresso de Mulheres, amém? Amém. Glória. Ontem, não foi legal, não. Ontem eu vi um testemunho lá no Parque das Palmeiras de uma irmã. Qual é o nome da irmã mesmo, né? Tati, né? E ela deu um testemunho que ela falou, quando chegou aqui, que ela ouviu vocês dar aquele grito, ela falou, aquilo me cativou. Eu falei, eu preciso fazer parte disso, né? E como Deus transformou a vida dela, ficou 9 anos fora da presença, fora da graça de Deus, ela falou até desgraça, né? Mas fora da graça, uma vida ruim, tudo ruim. E quando ela chegou aqui na igreja, esse ambiente, né, que ela encontrou da igreja, do abraço, do amor, da palavra, principalmente das filhas de Sara, né, trouxe ela de volta para o Evangelho. Ela falou, nunca mais eu quero deixar de ir ali naquela igreja. E até hoje ela está lá com o marido lá trabalhando, né, um obreiro da igreja. Você pode ver o marido dela todo retiro e está lá cozinhando, né? Uma bênção lá. Então ela falou o seguinte, quando ela viu o grito das filhas de Sara, ela ficou impactada. Ela falou, eu quero fazer isso também. Né? Então cadê as filhas de Sara? Filhas de Sara, aleluia! Legal, né? É aquelas bleblé antigas, né? Que fazia isso, né? Glória a Deus. E a gente louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E nós vivemos hoje dias muito complicados, aonde o mundo tenta atrair e capturar a nossa mente, o nosso coração a todo custo, em todos os lugares, até dentro da família. Não é verdade? Você abre a internet, televisão, e a questão do politicamente correto, aquela coisa toda, tudo agora é relativo, né? Mas a verdade é que a palavra de Deus não é relativa. Deus não abre espaço para relativismo na palavra dele. Com Deus é ou não é? Ou é mentira ou é verdade? Ah, não tem meio termo, não existe jeitinho. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Ou é pecado ou não é. Ou é santo ou é sujo. Entendeu bem? Ou é branco ou é preto. Assim mesmo, bem claro, né? São bem definidas as coisas na palavra de Deus. Então esse relativismo, infelizmente, né? Vamos colocar assim, na igreja, algumas pessoas estão usando isso para se justificar, para justificar o pecado e o conformismo com determinadas situações do mundo. E nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Eu estava lendo um artigo sobre
por que as pessoas mentem para si mesmas? E a maioria das pessoas fazem isso. Primeiro, elas têm uma atitude, e aí, para preservar a imagem, elas acabam dissimulando ou mentindo. E pior de tudo, aí depois que elas fazem isso, elas contam outra mentira para poder justificar a primeira mentira. E um abismo chama outro abismo. Então, para aquela mentira se tornar verdade, a pessoa acaba acreditando na própria mentira, para poder ela ter um poder de convencimento maior. Mas isso não isenta a pessoa de ter uma punição da parte de Deus. E pior que essa punição diz o seguinte, que aqueles que amam e praticam a mentira não herdarão o reino dos céus. Porque quem é que mente desde o início? O diabo. Ele é pai da mentira. E todo aquele que mente se torna o quê? Filho do diabo. Então, na igreja, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos posicionamentos, aquilo que a gente procura adequar a palavra de Deus à nossa vida. E não deve ser assim. A nossa vida deve estar adequada ao que há a palavra de Deus. Eu me lembro que algumas vezes, algumas pessoas me questionaram, hoje não faz mais isso, graças a Deus, que a gente colocou um posicionamento muito claro, que as pessoas achavam assim, pastor, tem muita atividade na igreja. E se reparar bem, às vezes tem ensaio de louvor ou de dança na segunda-feira, terça-feira tem culto, aí pela manhã tem atividade do Projeto em Movimento, aí à noite tem culto, às vezes tem evangelismo, quarta-feira tem célula, algumas igrejas têm culto à tarde, na quinta-feira tem culto de manhã, não é? Em alguns locais, às vezes tem atividade pela manhã, tem culto à tarde, culto à noite. Às vezes, sexta-feira, o pessoal se programa para poder ensaiar ou fazer um trabalho com relação aos congressos que tem no sábado, que sábado ou tem culto de criança, ou de jovem, ou de mulheres, não é isso? Ou de homens. E domingo pela manhã, escola dominical, né? Às vezes à tarde, reunião, né? E à noite, culto de novo. Eu, por exemplo, não tenho problema, estou pregando aqui agora. À tarde hoje, né? 18 horas a gente prega, 19h30 a gente prega de novo. Chego em casa à meia-noite. Para mim, eu nunca tive problema de trabalhar e dar integralidade do meu tempo para o Senhor, mesmo quando eu trabalhava fora. Eu acho que um obreiro ele tem que entender o que é prioridade na vida dele. Quem entendeu bem aqui? Amém? Porque se eu tenho dificuldade em permanecer na igreja hoje, como é que eu quero permanecer com Jesus o tempo todo depois? Dá para pensar nisso? Ou não? Se a gente tem dificuldade em se empenhar mais em ficar na obra com Deus hoje, como é que depois eu quero habitar eternamente com Deus? Dá para fazer escala depois? Não? Então como é que a gente escolhe hoje? A gente tem que começar a se questionar com isso. Quem entendeu bem aqui? Amém? Por exemplo, na minha vida, eu estou falando de mim. Né? Eu tinha que trabalhar, não tinha jeito, né? Estava em outra atividade, não estava aposentado. Mas eu estava lá e o coração na igreja. Eu saía o mais rápido possível para poder vir para a igreja, poder fazer minha atividade, ou com jovens, ou com adultos, seja lá o que for. E às vezes eu vejo a pessoa estar aqui com o coração lá. É o contrário. Vem mais na necessidade. Se a pessoa está por Deus ou para satisfazer necessidade? Ainda não teve encontro com Jesus. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Que quem teve encontro com Jesus está na igreja por Jesus, não para ele satisfazer a necessidade mais. Não que ele não satisfaça a necessidade, não dê pão, um peixe para mim, para você. Não que ele não nos dê alegria. Não que ele não traga a cura, não traga a paz entre a família. Não que ele não faça isso. Mas eu não vou buscar Jesus mais por isso. Se eu tive encontro real com Jesus, eu estou com Jesus porque eu o amo. E eu desejo ficar com ele e agradá-lo de alguma maneira. Amém ou não amém? Amém? Estou sendo claro aqui? Estou ou não? Então, quando eu troco a presença da igreja, que é a presença de Cristo, o serviço, né? Por qualquer outra coisa, meu coração está em qualquer outro lugar, tem alguma coisa errada ainda. Eu preciso de mais aproximação. Amém ou não amém? E aí eu vou procurar justificar. Aí falavam comigo assim, pastor, é porque fica cansativo. Por que não faz só um culto na semana, né? Que aí o pessoal vai encher mais. O pessoal não pulveriza nos cultos. Não, eu falei, eu vou privar as pessoas que querem todo dia estar na igreja, só para justificar quem não quer ir? Quem entendeu bem o que eu estou falando aqui? Amém?
Amém? Tanto que na pandemia, a pessoa vai fechar a igreja e fala, não, agora nós vamos abrir todo dia. Quem quiser pode vir todo dia, que é melhor. É ou não é verdade, não é? Fica mais espaçado, não é? Amém? Quem abriu a igreja foi Jesus, como é que eu vou fechar? Não existe autoridade na terra nem no céu que possa fechar a igreja do Senhor. Só Ele mesmo. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então, pergunta a pessoa, onde está o teu coração? Como é que você quer passar a eternidade com Deus se o teu coração não está com Ele agora? É para a gente pensar ou não é? Amém ou não amém? É para te incomodar ou não é? Claro que é. A minha função é essa. É trazer a realidade para você. Então, a igreja vai estar aberta sempre. Escolhe o dia que você quiser vir. Eu só quero vir uma vez no mês. Boa sorte. Quem entendeu bem aqui? Amém? Amém? Mas eu não vou privar as pessoas que desejam ardentemente, né, estar ali com o Senhor todos os dias. Glória a Deus. Mas por que as pessoas se incomodam dela estar aberta todo dia? Quem pode me dizer? Ou tem mais atividade? Aplaude São Jesus pela vida dela aqui, vai. Porque aí vai ter desculpa. Porque se o outro vem, meu Deus, caramba, fulano é caxia, beata. Infeliz, está me queimando. É isso mesmo, minha filha. Teve coragem de falar. De repente outras pessoas pensaram, mas não falaram. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então fala com a pessoa, o céu vai continuar lá. Você vai se quiser. Mas olha como você está vivendo aqui. Amém? Amém? Glória a Deus. Pastor, começou bem a escola dominical. A gente precisa cair na real para a gente, né, saber o que Deus está falando. Então abra em Apocalipse, capítulo 15, né? Revelação, né? Amém? Glória a Deus. Vamos ler um pouquinho? Vamos embora? Vamos lá? Apocalipse, capítulo 15, o último livro da Bíblia. Revelação, né? Coisa maravilhosa do Senhor para a nossa vida. Glória a Deus. Vamos lá. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus e cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho, fala comigo, testemunho, para a gente não esquecer, se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecentes, cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, né, taças, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Amém? Feche teus olhos, ore comigo por essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo, Senhor, e agora te pedir que isso mais uma vez nos use como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós necessitamos ouvir, em nome de Jesus. Amém? Aqui fala sobre as 7 últimas pragas, né? E elas contêm toda a ira de Deus. Então Deus, ele se ira? Sim ou não? Está bem claro ali, sim. As 7 pragas, né? Então,
é um juízo ali, né, final, vamos colocar assim, né, da ira de Deus ali sobre a terra, sobre os homens. E aí no capítulo 16 nós vamos ver como elas são derramadas. Mas hoje nós vamos ficar nesse capítulo, que existem algumas coisas muito importantes para que a igreja venha a saber e entender. João, quando ele vê as 7 taças, né, com 7 anos, que é um grande sinal, e essas taças têm a ira de Deus, e elas estavam dentro do templo, né, do testemunho do Senhor. O próprio templo de Deus estava lá. Templo do testemunho. Né, vamos explicar aqui já por que templo do testemunho. E aí, uma multidão que foram salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, estavam ali cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Por que de Moisés e do Cordeiro? Porque essa multidão não é só os que vieram da grande tribulação. Esses aí foram aqueles que vieram lá atrás. Os da grande tribulação foram lá de trás. Esses foram que vieram das tribulações de todas as eras, das perseguições que a igreja sofreu, que os profetas sofreram. Quem entendeu bem aqui? De todas as eras. Esses aí representam tanto os salvos no Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Por isso eles cantavam o cântico de Moisés, que era o da lei, e o cântico do Cordeiro. Fala comigo. Esse povo são os salvos de todas as eras, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Amém? Porque estava ali, por isso que diz, né? O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, né? Tanto os antes da igreja e os depois da igreja, reunidos num só povo. Amém? Todos eles lavados e remidos. Estamos louvando ali, glorificando o nome do Senhor, né? Mostrando o domínio, o poder, a majestade de Deus como Ele é. E aí a Bíblia diz que esses anjos, né, saíram do templo, e quando eles saem do templo, um dos 4 animais viventes, né, se você não viu, existem 4 animais viventes que ficam lá em torno do Senhor, servindo ao Senhor, e um desses 4 seres, né, que é considerado serafins, eles pegam outras 7 salvas e dão para eles, para o anjo, né, contendo toda a ira de Deus. Mas sai da onde? Sai do templo do testemunho. Que templo de testemunho é esse? É o templo onde estão registrados, por isso chama-se testemunho. Testemunho é que testemunha um fato, testemunha algo que ocorreu. Deu para entender bem? Algo verídico, verdadeiro. Jesus mesmo fala de testemunho. Amém? O que Jesus fala? Ele fala, ó, quando descer sobre vós, né, o Espírito Santo, vocês recebereis poder e sereis o quê? Testemunhas. O quê? Vocês viram, ouviram, receberam o poder, então podem ser minhas testemunhas até os confins da terra. Então, testemunha é aquele que registra um fato, aquele que está ali presente naquele momento. Quem entendeu bem aqui? Então, o templo do testemunho, ele nesse momento, ele está recebendo todos os registros de todos os seres humanos em todas as épocas lá no céu. Por isso que a ira de Deus sai de lá de dentro. A ira é o juízo de Deus. E o juízo de Deus é justo. Ele não vai julgar, derramar essa ira sem causa, sem motivo e sem justiça. Está tudo registrado. Não adianta eu mentir, eu dissimular, eu me esconder, eu argumentar, tentar transferir responsabilidade, porque está tudo registrado. Deu para entender bem? Amém? Fala comigo. O templo do testemunho tem registrado todo o pecado da humanidade. Toda blasfêmia contra o Espírito Santo, toda blasfêmia contra o nosso Deus Todo-Poderoso, todas as pessoas que negam Jesus Cristo, que não dignificam o nome dele, né, que fazem que o nome dele seja jogado na lama, porque nós às vezes fazemos isso, porque temos o nome dele, quando nós pecamos, as pessoas falam lá o crente, é assim ou não é? Então está tudo registrado. Deu para entender bem? Tudo registrado. Por isso, as salvas estão lá dentro, preservadas. Ou seja, recebendo tudo. E a ira de Deus só está aumentando. Por quê? Porque, por enquanto, eles estão dentro do tabernáculo, tá? Dentro do templo, para que a graça do Senhor alcance ainda quem está aqui fora. Por isso que não foi aberto ainda esse templo. Quem entendeu bem aqui? Ele está fechado, guardando a ira de Deus, mas recebendo todos os registros de todos os fatos, todos os pecados que a humanidade tem cometido, não só de maneira coletiva, mas individual. Está tudo lá guardado. Quem entendeu bem aqui? Mas um dia esse tabernáculo vai fazer o quê? Vai se abrir. Quando ele se abrir, todas as abominações que o homem fez, toda a blasfêmia, toda a rejeição
vai estar ali, deu para entender bem? E vai sair em forma de juízo. Fala com o irmão que está ao seu lado, não queira estar debaixo desse juízo. É melhor ter morrido antes e estar lá com os salvos. Quem entendeu bem aqui? Amém? Que nesse momento a igreja vai ter sido arrebatada. Você vê, está lá todos os salvos, lavados e remidos lá. Então, não ser arrebatado é um problema. Não estar debaixo da verdade de Deus é um problema. Quem entendeu bem aqui? E nós, não pense que nenhum de nós foge da ira de Deus sem o sangue de Jesus. Porque todos nós já pecamos. Quem já pecou aqui? Então, se nós ainda não estamos, presta bem atenção, debaixo, né, da obediência de Deus. Que a obediência, qual é a obediência a Deus? Receber Jesus como seu Senhor e Salvador, ser batizado e agora seguir debaixo, né, da liderança e da direção e do senhorio de Jesus Cristo. Se nós não estivermos debaixo disso, significa que ainda a ira de Deus pode alcançar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso que na ceia, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí fala assim, porque quando nós somos repreendidos, olha só, somos julgados pelo Senhor, naquele momento, para não sermos condenados com o mundo. Abra aí para mim. Capítulo 11, depois 23. Se você reparar bem, no momento da ceia, isso deve ser feito não só na ceia, mas todos os dias, nós devemos fazer isso na nossa vida, que diz muita clareza para não sermos condenados com o mundo. Tá? Acho que está lá depois do versículo 23, se não me engano, por aí. Se puder botar na tela, até melhor ali para mim, que eu dou uma olhadinha. Vê? Diz ali, ó, vai, olha lá, vai, segue um pouquinho mais. Olha lá, porque o que come bem, antigamente, come bem para a sua própria condenação. Ou seja, se você está participando do corpo de Cristo aqui, mas ainda mente, está em pecado e não procurou se corrigir, não escapa da condenação, não. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Esse negócio de dizer, Deus é amor. Claro que Deus é amor. Tanto Ele é amor que Ele dá oportunidade para mim e para você. Esse é o amor de Deus, está dando oportunidade. Agora, se eu não quiser, o testemunho está lá. Vai o outro versículo lá, filho, vai. Quer ver, ó? Por causa disso, é muito doente, vai. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos o quê? Vai, agora vai. Mas quando somos julgados, somos repreendidos por quem? Para quê? Para não recebermos a ira de Deus. Quem entendeu bem aqui? Então é melhor a gente já fazer uma autoavaliação da nossa vida. Como é que eu estou com Deus? Como é que eu estou com a minha igreja? Por que eu não estou insatisfeito? Por que eu ainda estou irado? Por que eu ainda tenho inveja? Por que eu não estou mentindo? Porque minha mente ainda não está firme com Deus. É melhor fazer essa avaliação e ser repreendido pelo Senhor, porque o Espírito Santo nos repreende naquele momento, e a gente pedir perdão e reconsiderar nossas atitudes e pensamentos, do que a gente permanecer nisso, aí o Espírito Santo sai, e aí a gente vai ficar sozinho e só cabe o quê? Só resta o quê? A ira de Deus. Deu para entender bem aqui? Então o tabernáculo, por isso que eu estou bem claro aqui, o tabernáculo do testemunho está fechado. Somente fazendo o quê? Recebendo. Todo o pecado, presta bem atenção, das pessoas que não se arrependem e que não buscam ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Porque os que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro estão lá no versículo 2. Olha o que diz o versículo 2 aí, olha só, dá uma olhada, olha o que diz o versículo 2 do capítulo 15, né, de Apocalipse. O que diz aí? Vai? É. Olha só, saíram vitoriosos da? Então esses aí não vão receber a ira de Deus. E tinham as harpas de Deus, ou seja, cantam louvando. Por quê? Presta bem atenção. Quando a gente passa pelo sufoco e que está salvo, a gente vai cantar ou vai chorar? Chora quem? Quem não conseguiu. Quem entendeu, diga amém? Amém? Então, o templo do testemunho ainda está lá recebendo um pecado da humanidade, de todas as épocas.
todas as eras. E são os últimos 7 flagelos, as últimas 7 pragas que vão ser lançadas na terra, né? E nós vamos ver semana que vem. Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. A nossa vida, como nós estamos diante de quem? De Deus. Amém? Por quê? E aí, tem uma outra coisa que nos chama muita atenção. Pessoas negam o nome de Jesus? Negam ou não negam? Negam. Pessoas falam mal de Jesus? Falam ou não falam? Falam. Pessoas negam a existência de Deus? Sim ou não? A salvação é pela fé. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será, mas como invocarão aquele em que não creram? Se não crer, não pode invocar. Se não invocar, não será o quê? Salvo. Aí o negócio, o ateu vai ser salvo? Não. O ateu é bacana, gente boa, inteligente, pode ser uma boa pessoa, mas a salvação está no sangue de Jesus. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Então, e aí o que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem como chegar ao Pai sem Jesus Cristo? Ele mesmo fala que ele é o único caminho. Então, é um budista muito bacana, legal, uma filosofia de vida legal, bacana. Mas sem Jesus vai ao Pai? Não. Deu para entender bem o que eu estou falando aqui? Com muita clareza? Porque Jesus Cristo foi o único, né, que o nosso Deus e Pai selecionou para ser uma ponte de resgate entre Ele e o homem. Então, sem Jesus não há salvação. Então, eu e você, como igreja do Senhor, estar muito atento a isso. Quando a gente vê alguém que não tem Cristo no coração, que não aceitou Jesus ainda, e nós não nos importamos com essa pessoa, significa que nós não estamos nos importando que ela vá para o inferno. Você não está esquentando a cabeça com isso. Talvez você não tenha entendido a seriedade. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Amém? A gente chegou outro dia, foi semana no Habib's, né? A gente saiu da tarde, chegou lá, já era meia-noite e pouco. Aí teve uma menina que recebeu a gente com um sorriso, né? Feliz. Tudo bem? Eu falei, que sorriso bonito, menina. Ela ficou toda feliz de atender a gente. E aí, quando ela saiu, a gente falou o quê? Vamos pregar o evangelho para ela. Quem entendeu bem aqui? Uma grande oportunidade. Minha filha, você conhece Jesus? Ah, conheço sim. Você já aceitou? Eu vou de vez em quando na igreja, não posso ir muito, por causa do meu trabalho. Eu falei, mas já aceitou? Já. Eu falei, eu fiquei feliz. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Amém? Peguei um Uber outro dia, nessa semana, para vir para cá, mas ele veio na frente, eu vim para cá de Uber. Aí tem um rapaz, o Mauro, que era conhecido lá do seu Laí, da dona Irene. Aí ele veio andando comigo para cá, e dali para cá eu falei, eu tenho que falar de Jesus para esse rapaz. Quem entendeu bem aqui? Não posso perder a oportunidade. Por quê? Porque quem não tem Jesus está potencialmente, presta bem atenção, candidato a não herdar o reino dos céus e receber a ira de Deus. E eu e você somos culpados por isso. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Amém? Pedir sabedoria a Deus, pedir oportunidade para que Deus lhe conceda isso. Porque está recebendo lá. O tabernáculo do testemunho está recebendo o quê? Todo o pecado da humanidade, se enchendo da ira de Deus. E a única coisa que impede a ira de Deus de realmente exercer juízo na terra, ainda é a graça estabelecida através de Jesus Cristo. Mas o tempo dos gentios, como Jesus falou, porque é o nosso, o tempo da graça vai se o quê? Fechar. Quando fechar, quem vai abrir? O testemunho da ira. Aí eu faço uma pergunta, o que eu e você estamos fazendo para salvar essas almas que estão aí fora? E será que a gente, presta bem atenção, vai receber o louvor de Deus? Tendo pessoas ao nosso lado, nós tivemos oportunidade de falar do amor de Deus. Mas o caso de timidez. Aí é um outro perigo. Porque a Bíblia diz também que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então eu tenho que falar. O que eu posso fazer? Quem fala, quem é que fala? A palavra de Deus, não sou eu. Só estou repetindo o que está ali. Quem está entendendo bem aqui? Amém ou não amém?
Fala com a pessoa que está não fica chateado com o pastor. Se tiver que ficar chateado, fica com Deus, com Jesus. Aí tu não vai ficar não, né? É melhor ficar com, né? Hein? É igual Caim, é melhor matar Abel do que não pode atingir Deus, então é melhor dar uma pancada no pastor. É ou não é? Está mais perto. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então é importante a gente entender isso. A nossa função aqui é falar do amor de Deus. E nós mesmos tomar cuidado para a gente não ficar de fora. Então, se eu perdi o gosto, a alegria da presença de Deus, do serviço ao Senhor, como a irmã falou ontem lá, né? O segredo dela, obediência e envolvimento. Se você não se envolve com a atividade da tua igreja, se você não se envolve com ganhar almas, com ajudar a edificar a igreja, aperfeiçoar os santos, abençoar outras vidas, tem alguma coisa errada. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Então, quando abriu o tabernáculo, o que saiu dentro do tabernáculo? 7 anjos com as 7 taças, com a ira de Deus. A Bíblia diz cheios da ira. Cheio significa o quê? Repleto, lotado. Quem entendeu bem aqui? Da ira de Deus. Porque Deus está recebendo. Presta bem atenção no que eu vou falar com vocês aqui, que é importante. A primeira coisa que a gente vê os 4 anciãos, os 4 seres viventes, os anciãos de todo o céu, falando lá o seguinte com Deus, logo no início do Apocalipse: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O que a gente ouve falar? Que Ele é santo, infinitamente santo. Deu para entender bem? Ele não é santo 3 vezes, igual as pessoas falam, não. É santo infinitamente. Então, presta bem atenção. Lá, quando ele fala com Moisés, ele diz assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é o quê? Santo. E quando ele separa os levitas, ele fala o seguinte: sede santo, porque eu sou santo. E o que diz, né? Vamos lá. O que o apóstolo Pedro fala assim? Ele fala: sede santo em todo posso proceder, porque aquele que vos chamou é santo. E Hebreus fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Buscar a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então você vê que santidade é do início ao fim. Então Deus, ele é o quê? Santo. Se eu não for santificado na palavra, pelo sangue de Jesus, a minha mente e meu coração, eu posso não ver Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Então a santidade de Deus, ela é de tal forma que ela não pode suportar o pecado. Por isso que Deus fala para Moisés. Moisés fala assim: Senhor, eu queria ver a tua face. E Deus fala com ele que não pode, Moisés. Porque não há nenhum ser vivente que possa ver minha face. Por que não pode nenhum ser vivente ver a face de Deus? Porque todos pecaram, nós estamos num corpo pecaminoso. E se a gente se aproximar de Deus nesse corpo, o que acontece com a gente? A gente é consumido. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Então Deus aceita hoje a minha e a tua oração somente porque o sangue de Jesus. Deu para entender bem? A morte de Cristo, ela ainda impede a santidade de Deus de consumir o ser humano, o pecado. Deu para entender bem aqui? Amém? Fala comigo assim: obrigado, Jesus. Porque o Senhor se fez condenado para que eu fosse justificado. Mas esse tempo vai passar. Eu não posso abusar da graça. Deu para entender bem? Existem condições. A pessoa acha, é graça porque eu não posso pagar o preço que Jesus pagou pelo pecado, porque é impossível. A alma que pecar morre. Então, se toda alma pecou, toda alma merece o quê? A morte, a condenação eterna. Então, como Jesus morreu por nós, somente um justo, um santo poderia morrer pelo pecador. Porque se o pecador morresse, ele não estava fazendo nada de mais do que cumprindo o juízo de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu morri, fui para o inferno. O que eu mereço é o inferno. Ou não mereço o inferno, se eu sou pecador? Então aí entra a misericórdia de Deus através de Jesus Cristo. Ou seja, eu não recebo aquilo que mereço. Deu para entender bem? Eu não ir para o inferno é misericórdia de Deus. E agora como é que eu vou para o céu? Aí é graça, aí é um favor. Eu vou receber agora o que eu não mereço. Deu para entender bem aqui?
Amém ou não amém? Fala comigo assim, misericórdia é não receber o que eu mereço. Graça é receber o que eu não mereço. É inversamente proporcional. Deu para entender bem? Mereço o inferno, Deus não me dá. Não exerce juízo por causa de Jesus Cristo. Não mereço o céu, Deus me dá por causa de Jesus Cristo. Quem pode dar uma glória a Deus por Jesus Cristo aqui? Mas eu não posso abusar. Quem entendeu aqui? Amém? Por quê? Ele pagou o que eu não podia pagar, mas tem coisa que eu posso pagar. E aí Deus também não nos isenta de pagar. A obediência, a submissão, o primeiro amor, o empenho, o envolvimento, o pedir perdão, o perdoar. Quem entendeu bem aqui? Jesus não aboliu isso não. Ele aboliu isso, gente? Hein? Não aboliu não. Ele fala assim, bem-aventurado misericordioso. Por quê? Alcançarão misericórdia. Então, quando você exerce um juízo doído sobre a pessoa, quer massacrar, quer arrebentar a pessoa, você pode estar se condenando. Porque tem muito crente que é muito santo, né? Tem ou não tem? É mais do que Deus. É ou não é verdade? É ou não é? Amém ou não amém? Isso não quer dizer que você tem que ser complacente com o erro. Gente, ser crente é estar no altar o tempo todo. Eu estou aqui hoje pregando, mas o altar não é isso aqui não. O altar é o teu coração. Quem entendeu bem aqui? Amém? Aqui é físico, mas o altar espiritual é o nosso coração. Então eu não posso, presta bem atenção, eu exercer um juízo temerário, ou seja, irresponsável, de crítica, sobre a vida das pessoas, mas também não posso ser complacente, porque aquele que não comete, mas consente, também é participante do pecado. Você não repreende, a repreensão tem que ser com amor. Deu para entender bem? Ainda que com rigor, mas com amor, visando o bem daquela pessoa e não simplesmente descarregar a tua ira em alguém. Entendeu a diferença aqui, gente? Amém ou não amém? Amém? Agora, se a pessoa não ouvir, aí é outra história. Ela não te ouviu. Aí Jesus manda chamar um testemunho, não ouviu. Não quis ouvir, aí é outra história. Aí a igreja vai saber e torna a pessoa ímpia, aí o problema é dela. Quem entendeu bem aqui? Então a gente tem que entender que existe um equilíbrio para tudo. Amém? E tudo parte do nosso coração. Qual a nossa função de agir, de pensar determinadas coisas? É um coração puro, amável, né? Desejoso de agradar a Deus, de salvar o próximo, ou a gente simplesmente está por capricho, seja lá qual for o motivo? Tudo isso é contado. Por isso que o Espírito Santo ele está nos ajudando todos os dias. Quem quer estar lá louvando e glorificando o nome do Senhor naquele dia lá? Então tem que começar a louvar e glorificar aqui. Amém? Amém? O nosso coração é que tem que estar já no céu. O que Jesus fala? Olha, aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Então presta, quem quer o teu coração no céu aí? Então o teu coração tem que começar agora. Se o teu coração estiver na terra, vai ficar onde? Você vai ficar na terra, se o teu tesouro estiver aqui. O que é mais importante para a tua vida? Pergunta a pessoa, o que é mais importante para a tua vida? Aquilo que está no céu ou que está na terra? Ih, meu Deus, entendeu? A gente não pode responder no automático, a gente tem que fazer uma avaliação. Bota a mão na cabeça assim, bota a mão assim, ó. É para pensar, ó. Amém ou não amém? Não é? É ou não é verdade? Então, aí, essa outra parte, que é uma parte tremenda, quando os anjos saem com as 7 taças, com a ira de Deus, quem entendeu até aqui? Com a ira de Deus, cheia da ira para lançar sobre a terra, né? Acabar logo com o juízo. E também vou falar uma coisa a vocês, o tabernáculo deve estar muito cheio, tá ou não está? Da ira, tá ou não está? A humanidade está abusando da paciência de Deus? Eu creio que está nos últimos dias. Nunca a promiscuidade foi tão badalada. Nunca foi tão exaltado o pecado. Nunca se tentou legalizar tanto o pecado. Hoje se procura legalizar o pecado, legaliza o aborto. Então, quando uma nação legaliza, presta bem atenção, às vezes a gente legaliza no nosso coração arranjando desculpa para o pecado. A gente arruma desculpa, transfere a responsabilidade. Mas quando uma nação ela começa a legalizar aquilo que é pecado, essa nação já está à beira do abismo. Deu para entender bem?
E hoje o mundo está legalizando o pecado. Aquilo que se fala politicamente correto é tudo contra a Bíblia. Né? Casamento homoafetivo. Eu acho que a pessoa, ela, se quiser ser homossexual, que seja, sem problema nenhum. Nós amamos a pessoa. Ela não pode querer que o crente mude, que eu e você venhamos mudar o nosso conceito por causa dela. Deu para entender o que eu estou falando aqui, irmãos? Amém ou não amém? Empurrar a goela abaixo, tem que aceitar. Ah, o pastor tem que casar agora a pessoa quando ela for homossexual. Não, gente. Procura outra pessoa deles para casar. Quem entendeu bem aqui? Se é que chama isso de casamento, que eu não posso admitir uma coisa dessa, que a Bíblia diz que é abominação. Homem com homem, mulher com mulher, bem claro isso. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Mesma coisa, liberar as drogas. Nós lutamos aí para poder tirar a pessoa das drogas, vai liberar agora, né, estabelecer tendo uma lei. Isso é o quê? Legalizar o pecado. É verdade, aquilo que mata uma sociedade. Tá, quer agora legalizar o aborto. Eles procuram burlar a lei de todas as maneiras. Ah, não é para proteger as pessoas que não têm dinheiro para pagar um aborto melhor, para matar melhor, inocente. Nós somos contra, deu para entender bem? Qualquer tipo de violência. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Então, esse politicamente correto é politicamente contra a palavra de Deus. Nós devemos orar por essas pessoas, lutar para que elas sejam abençoadas. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Amém? Outro dia me chamaram, né, me chamaram o pessoal para conversar comigo, o pessoal de um partido aí político, aí fui lá, tudo bem. Aí eu conversei lá com o presidente do partido, o pessoal, o que vocês querem? Não, eu queria sua ajuda, se ele nos desse uma orientação, uma direção e tal. Eu falei, tudo bem. Mas pelo que eu estou vendo aqui, a tendência do partido de vocês, não vou nem falar qual, e dos candidatos, é aborto, homossexualidade e liberação de drogas. Vocês estão chamando a pessoa errada. Porque o primeiro discurso que eu for dar aqui vai ser contra o aborto, contra a liberação de drogas. Quem entendeu bem aqui? Amém? Estão chamando um pastor? O nosso posicionamento tem que ser aqui em qualquer lugar. A gente não pode se intimidar em lugar nenhum. Quem entendeu bem aqui? Amém? Se quiser o teu posicionamento, tem que ser o posicionamento bíblico. Doa quem? Doer. Por quê? É melhor os homens ficarem contra você, do que a ira de Deus ficar. Amém ou não amém? Amém? O Senhor Jesus ficou a favor do mundo ou do Pai? Do Pai. E nós vamos ficar a favor de quem? De quem? A Bíblia fala que aquele que se constitui amigo do mundo se torna o quê? Não é bom ser inimigo daquele que criou todas as coisas. Não é uma questão inteligente, é? Eu acho que não. Então é melhor, não é? E o que Jesus falou, não tema aquele que mata o corpo e não faz nada. Tema aquele que, além de matar o corpo, joga o corpo e a alma no inferno. Então só um tem poder para isso. Quem é? O Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus. Amém? Então aqui vai uma outra, né, para a gente estar encerrando. Quem entendeu aqui o tabernáculo do testemunho? A ira está lá. Quando abrir, misericórdia. Quem entendeu bem aqui? Me perdoa, não haverá misericórdia ali. Nesse caso não haverá, e vou mostrar a vocês por que não haverá. Quando abre, a Bíblia diz, né? Abre aí rapidinho, capítulo 15, versículo 7 e 8, para a gente estar encerrando aqui. O que diz aí quando abre? Hã? O que diz aí? Diz assim, e um dos quatro animais, dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias de quê? De Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém o quê? Até o quê? Presta bem atenção, que é importante. Olha só. Ninguém podia entrar, né? Ninguém podia entrar. Olha que coisa terrível isso. Ninguém podia entrar. Até que se consumasse a ira. Não haverá intercessão.
não haverá pedido. Nesse momento, Deus fecha as portas da graça e da misericórdia para a terra. Quem entendeu bem aqui? Até que se consume a ira. Por quê? Ah, mas Deus vai fazer isso? Gente, Ele não está dando oportunidade agora? As portas do céu não estão abertas? Por que não entra então? Não está aberto agora? Pergunta, irmão, não está aberto agora? Não está chamando? Não está clamando? Não está pedindo? A igreja dos 4 cantos da terra não está falando pela televisão, agora a internet. Dizem que a internet é uma coisa horrível. Não, não é horrível, não. O diabo vai usar qualquer coisa para tentar transformar em horrível. Mas através da internet, o pessoal ouve a palavra de Deus, lê versículo. É ou não é verdade? Agora mesmo está pregando, está aí na internet. Não é? Quantas igrejas estão espalhadas por aí? Há igrejas grandes, lotadas, igreja pequena, não importa. Tem gente pregando na praça. Tentaram impedir de pregar no trem, mas se você for em algum lugar, tem pessoas distribuindo panfleto. Todos os lugares você vê um maluco, né, igual a nós, pregando o evangelho. Quem entendeu o que estou falando aqui? Não está aberta a graça? Pode agora, quem crê for batizado. O que está impedindo? Agora não estou preparado. Não, meu filho, então, azar o teu. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Não está preparado para ser salvo? Não está preparado para... A gente tem que avisar as pessoas, falar com elas. Então, essa porta, a porta que está aberta hoje, é a porta da salvação, a porta da graça. Quando a porta da graça se fechar, o que vai abrir é a porta de quê? Da ira, do tabernáculo do testemunho. E a fumaça que vai, o poder de Deus vai impedir de qualquer um entrar, nem anjo, nem querubim, nem serafim. Só o Todo-Poderoso lá dentro, liberando toda a ira. Por quê? Você se lembra, quem já viu a paixão de Cristo aqui? Você imagina o Pai vendo Jesus, sabe, sendo cuspido, açoitado. Quem entendeu bem aqui? Crucificado, pregado, com a coroa de espinho, sofrendo, agonizando pelo pecador. Tudo isso está no coração dele. Quem entendeu bem que está lá na ira? O amor de Deus em Jesus Cristo é que nos impede de sofrer a ira. Quem entendeu bem aqui? Amém ou não amém? Amém? Você imagina quantos servos foram mortos à espada? Quantos servos foram jogados na cova dos leões, estraçalhados pelas feras? Quantos servos foram queimados vivos? Tudo isso está guardado, tá ou não está? Quantos, né? A gente teve aqui o Simon lá do Paquistão. Quando lá no Paquistão alguém se converte ao cristianismo, sabe o que acontece? Além de ser perseguido a casa, eles não dão emprego. A pessoa fica com fome. Morre, entendeu? Famílias inteiras com fome, porque elas não dão emprego, só dá emprego e condição de vida para quem não é cristão. Tudo isso aí Deus está lá. Quem entendeu bem aqui? Amém? Amém ou não amém? Quantas pessoas às vezes saem da própria igreja mentindo, dissimulando, com promiscuidade e tentando arrastar outros jovens, tentando arrastar pessoas, sabe, inocentes. E Deus não está vendo isso? Quem está entendendo bem aqui? Quantas pessoas criam rebelião na própria igreja de Cristo, não é? Quantas pessoas não fazem isso? E Deus está vendo. Então a ira de Deus vai ser lançada. Quem entendeu aqui? Então, a fumaça e o poder, nesse período, não vai haver intercessão. Não vai haver pedido. Acabou, porque os lavados e remidos no sangue do Cordeiro já estarão lá no mar de cristal, louvando e glorificando o nome do Senhor. Quem está entendendo aqui? Quem quer estar louvando o nome do Senhor nesse momento aí? Então, olha só, abra aí a palavra. Né? Em Zacarias, capítulo 7, versículo 11 em diante. Por quê? Zacarias, capítulo 7, versículo 11 em diante. Diz assim, ó. Olha por quê. Eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro. Rebeldes,
e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, assim como ele clamou, e eles não ouviram, também eles, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o perigo. Esse é o perigo da gente não ouvir. Quem entendeu bem aqui? Dá com o ombro. Ah, agora não. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Às vezes você quer alertar alguém, e a pessoa fala, não, agora não. Quem já tentou fazer isso aí? Até te evita. Você fica triste ou fica feliz com isso? Dá com os ombros porque você quer falar. Agora você imagina Deus, pelo Espírito Santo, usar seus servos para alertar, e a pessoa não está nem aí, fazer ouvido de mercador. Eu vou ser sincero com os irmãos. Deus é muito misericordioso. Abra em Provérbios, capítulo 1, versículo 23 em diante. Provérbios 23, diz assim: atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei, e recusaste, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte, eu me rirei da vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como a tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Versículo 28, então o quê? A mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Misericórdia, né, gente? Isso aconteceu com Saul. Deus fala com ele uma vez, através de profeta, fala com ele duas, e ele rejeita. O que aconteceu? A Bíblia diz que Saul procurou Deus, consultar através do sacerdote, a ponto de parar na casa de uma feiticeira. A pessoa fica tão louca, quem entendeu bem aqui? Querendo ouvir a voz de Deus, mas não ouve mais. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque quando a porta do tabernáculo se abrir e a fumaça estiver ali, Deus não vai ouvir mais clamor de ninguém. Quem entendeu bem aqui? Ele fala, por que ele não vai ouvir? Porque ele fala, orienta, envia o Espírito Santo, a palavra de Deus dia após dia. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Quantas pessoas você já conheceu aqui na igreja que já ouviram a palavra várias vezes, participaram de retiros e dão com os ombros para quando Deus pede? E olha, cultos e mais cultos, não é verdade? Louvores e mais louvores, oração e mais oração. E a pessoa não quer saber, isso não é para mim. O dia que ela buscar, será que Deus vai ouvir? Porque isso não vai acontecer só lá, não. Acontece hoje, porque aconteceu com quem? Com Saul. Aconteceu com Esaú. A Bíblia diz que ele ainda, com lágrimas, buscasse arrependimento, não encontrou lugar. Esaú, no Antigo Testamento, não teve jeito. Saul não teve jeito, Judas não teve jeito. Ananias e Safira não teve jeito. Quem entendeu bem aqui? Isso já acontece hoje. Por isso é importante que a igreja do Senhor, eu e você, devemos estar atentos para tudo que Deus nos pede. Amém? Tudo que Ele nos fala hoje. Porque essa vida vai passar. E a outra é que é importante. Essa é importante para você ganhar a outra. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então busca o Senhor de todo o coração, para você estar entre aqueles que estarão louvando ao Senhor. Amém?